O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Filho, eis a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje, dentro da liturgia mariana do Círio de Nazaré, nós estamos comemorando o título de Nossa Senhora como Rainha dos Apóstolos. Rainha porque ela é mãe do rei. Em Israel, quem recebia o título de rainha era a mãe do rei, não era a esposa do rei. Por um motivo muito simples: os reis do Antigo Oriente e também os de Israel tinham várias esposas, centenas de esposas Salomão chegou a ter. Então não tinha como você designar uma delas, uma das esposas, como rainha. Era uma questão até prática, né? Ia criar a maior confusão no harém do rei. Então, quem ganhava o título? A mãe do rei. Tanto que quando você lê no livro dos reis, Betsabé, rainha, mas Betsabé não foi aquela mulher com quem Davi cometeu adultério, que ele mandou matar o marido para ficar com ela, coisa e tal. Pois é, como é que ela se tornou rainha? Porque depois o Davi ainda teve que assumi-la como esposa, não é? Depois que ela já tinha estragado a vida da mulher, não é? É porque ela gerou Salomão, filho de Davi. E Davi, aliás, Salomão foi o filho que substituiu Davi no reinado. Foi o que herdou o título e o trono. Então, por Betsabé ser mãe de Salomão, que era rei, ela se tornou rainha. O motivo dos reis terem tantas esposas é porque tinha que garantir uma descendência real. Tinha que ter um filho para substituir, quando depois que ele morresse, assumisse o reinado. Então Jesus, sendo rei, ele, filho de Davi, sua mãe Maria será rainha. E o Salmo 45, no versículo 9 e no versículo 10, já saúdam profeticamente. Está à direita do rei a rainha, coberta de ouro de Ofir. E no versículo 10, os povos de toda a terra implorarão os teus favores, e os grandes de Tiro te darão presentes. E no Apocalipse nós vamos ler, João nos dirá que viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, coroada com a coroa de 12 estrelas. Ora, uma mulher que traz a coroa é a rainha. Por isso Maria é designada como Regina. E muitos institutos e congregações, muitas congregações religiosas e institutos de vida religiosa, ao ver o papel real que Maria desempenha lá no cenáculo, quando recebe com os apóstolos o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tomarão Maria como rainha dos apóstolos,
rainha dos enviados a evangelizar. Então Maria é rainha, aliás, na ladainha de Nossa Senhora, na ladainha lauretana, nós vamos contar 12 atributos da rainha. Ela é rainha dos anjos, ela é rainha dos patriarcas, ela é rainha dos profetas, ela é rainha dos apóstolos, ela é rainha dos confessores, das virgens, dos mártires, rainha de todos os santos, rainha da paz, rainha concebida sem pecado original, rainha elevada aos céus, rainha do Santo Rosário. Isso sem falar em outros. E são contados, meus irmãos e minhas irmãs, 1.100 títulos dados a Nossa Senhora. 1.100 títulos. Rainha, mãe. E esses títulos se dividem em 4 categorias. Os doutrinais, que se referem à doutrina da Igreja sobre a Virgem, especificamente sobre os dogmas marianos, a maternidade, a virgindade de Maria. Por isso nós temos Maria, Rainha das Virgens, Maria, Mãe das Mães, Maria, Mater Dei, Mãe de Deus. O segundo grupo de títulos marianos são as aparições, lugares onde Maria Santíssima traz a mensagem do Senhor. Que nas aparições, para uma aparição ser considerada legítima, não pode haver na comunicação da Virgem nada que contrarie a Sagrada Escritura e nem a doutrina apostólica. Esse é o primeiro critério que a Igreja usa para analisar uma aparição. Então, por isso nós temos Maria como Senhora de Fátima, Maria como Senhora de Lourdes, Maria como Senhora da Salete, e assim sucessivamente. O terceiro tipo de título mariano são os que se referem aos ícones milagrosos. Por exemplo, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o ícone de Czestochowa, a imagem de Aparecida, a imagem de Nazaré, que foi encontrada aqui em Belém. São 1.100 títulos referentes aos vários aspectos da vida da Virgem Santa. E os mais antigos, um dos mais antigos é Mater Dei e o outro é Domina. Domina em latim significa Senhora. E como dizíamos, hoje nós comemoramos o título mariano de Rainha dos Apóstolos, Rainha daqueles que são enviados. Nós também somos enviados a pregar a palavra do Senhor. Nós também somos enviados a viver a palavra do Senhor. Muitos esquecem disso. Nós temos que dar sentido ao nosso batismo, à nossa Eucaristia e à nossa Crisma, meus irmãos. Nós temos que procurar viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi legado, que nos foi transmitido pelos apóstolos. E que, por via de consequência, pela Virgem Santíssima, que é Rainha dos Apóstolos. Que, como nós vimos na primeira leitura de hoje, ela estava lá no cenáculo. Todo esse período, que é um período intenso da vida da igreja nascente, porque
os apóstolos passam pelo choque da prisão, da tortura e da crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sepultamento. E quem fica ali sustentando a igreja que está em choque é Maria Santíssima. Aos pés da cruz, Jesus volta-se para Maria e diz: mãe. O tradutor aqui colocou mulher, mas nós também poderíamos colocar senhora. Mãe, eis aí o teu filho. E diz para João: João, eis aí a tua mãe. Então Jesus estende a maternidade de Maria a toda a igreja. Aliás, Maria é mãe da igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo. Ora, se Maria gerou Jesus no seu seio pela ação do Espírito Santo, por via de consequência, ela também gerou a nós, que somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Quando nós dizemos que nós somos membros do corpo de Cristo, nós não estamos usando uma linguagem figurada. É factual. É fato. Assim como os teus dedos fazem parte do teu corpo, tu, cristão, tu fazes parte do corpo de Cristo. Aquele corpo que foi gerado no seio da Virgem toda santa e pura, pela ação do Espírito Santo e a vontade do Pai. Não podemos esquecer disto. Então, nós devemos assumir os nossos compromissos como cristãos. E se nós somos súditos de Jesus e de Maria, o que é que se espera de um súdito? Que seja fiel ao seu rei, que seja fiel à sua rainha. Especialmente quando o rei é comprometido com o seu povo, quando o rei dá a sua vida. Então, meus irmãos, nós devemos assumir o nosso compromisso de viver apostolicamente, não só de receber a palavra de Deus na nossa vida, mas como transmiti-la com a nossa vida. É isso que o Senhor espera de nós, e é por isto que quando Ele passa aqueles dias na sepultura, sua mãe, a rainha dos apóstolos, sustenta os seus discípulos com a sua oração, com a sua presença. Imagine, eles estavam tomados de terror, trancados dia e noite naquele cenáculo, com medo dos judeus. E eis que quem está ali lhes dando força, lhes dando coragem, Maria Santíssima. Não foi por acaso que o Senhor fez com que sua mãe fosse encontrada aqui, nas portas da Amazônia. Porque vocês imaginem, se hoje nós ainda temos dificuldades em povoar a Amazônia, imagine há 200, a 300 anos atrás. Os que para cá vieram e trouxeram a fé, tinham muita dificuldade em se aclimatar aqui. Alguns chamaram a Amazônia de inferno verde. Então, para que eles tivessem coragem e não se deixassem abalar na fé, para que vissem que aqui não era um inferno,
o Senhor nos concedeu a presença da sua mãe. Assim, o caboclo Plácido encontrou a Virgem Santíssima para dizer que a Amazônia, que o Pará, que o Grão-Pará era uma terra amada por Deus, que a Amazônia brasileira é uma terra amada por Deus e que Ele cobriu de bênçãos e encheu de riquezas, que nós devemos trazer para a rainha que está ao lado do rei, a rainha que está coberta de ouro de Ofir. Padre, o que é esse Ofir? Ofir, minha gente, é a legendária mina do rei Salomão. Até hoje ainda não se conseguiu localizar exatamente onde era esta Ofir. Alguns acreditam que era ali ao sul da Etiópia, ali, ao norte da Etiópia, ali na região que os antigos chamavam de Núbia, famosa por ter homens altos e negros, guerreiros valentes, uma região aurífera. Era a Serra Pelada de Salomão. Então, essa riqueza, essa bênção que Deus nos deu, que é a Amazônia, que é o Pará. Por isso, a Mãe de Deus está no nosso meio, para que todos saibam que esta terra é uma terra abençoada, e uma terra amada por Deus. Não é à toa que os fundadores deram o nome desta cidade, o nome de Belém. O nome de Belém. Diz que um jogador de futebol, sendo entrevistado pelo Natal, disse: Jesus é feliz, né? Porque ele nasceu lá em Belém do Pará. Em Belém do Pará, né? Porque ele queria dizer era Belém de Judá, né? Mas os colonizadores deram o nome desta cidade, Belém, e a colocaram sob a proteção de Nossa Senhora de Belém. E em Belém foi encontrada Maria de Nazaré, a mãe do Rei Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, que a Rainha dos Apóstolos nos ajude a nós a povoarmos e a evangelizarmos a Amazônia. Ainda hoje, só o Pará ainda precisa ter 30 milhões de habitantes. Nós não chegamos a essa meta. Enquanto o Pará não tiver 30 milhões de habitantes, a Amazônia brasileira não estará em segurança. Mas com a bênção do rei e com a intercessão da rainha, esta terra há de ser muito abençoada e de se tornar uma fonte de bênçãos para todo o Brasil. Aliás, já o é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.